Podem sentar, meus irmãos. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, já vos saudei com a paz do Senhor, porém quero mais uma vez dizer da minha alegria em estar participando deste congresso, desta reunião tão abençoada. Sexta-feira cheguei de um aniversário de círculo de oração e corizava muito. À noite não tive condições de ir para a igreja e ontem também não tive condições de sair. E a esposa, em um determinado momento, até sugeriu ligar para o nosso pastor presidente, pedindo a ele se era possível enviar alguém. Mas eu disse a ela que gostaria de vir, de estar aqui, considerando a atenção do nosso pastor presidente, em atender pastor Eliú na sua solicitação. Este já é o terceiro campo que o pastor Eliú trabalha e nunca tivemos a oportunidade de estar juntos, não é? Já viajamos em uma outra oportunidade estivemos juntos, mas em um culto na igreja onde o servo de Deus coopera, pastoreia, cooperando com o nosso pastor presidente. Eu não tinha tido uma oportunidade e desejei muito estar aqui e graças a Deus, não é? Orei ao Senhor para que a corize parasse e parou mesmo, né? Então Deus queria que eu estivesse aqui. Agora eu devia ter orado para ficar bom em 100%, né, irmão? Mas não orei pela garganta, aí está um pouquinho incomodada, mas eu creio que vou sair daqui com saúde, em nome de Jesus, porque o Jesus que cura está presente aqui. E Ele não só cura, Ele também salva. Dê glória a Deus por isto. E Ele não só salva, Ele também batiza, renova, faz promessa e cumpre promessas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Vamos aproveitar bem o tempo, já que a hora se avança e os irmãos têm que retornar para as suas cidades. Escutei o pastor dizer que um grupo chegou às 7, né, da manhã, então já estão aqui há bastante tempo. Eu quero vos convidar para nós lermos a palavra de Deus neste momento, no texto bíblico que baseia o tema deste congresso, Daniel, capítulo 1 e o versículo de número 8. Leremos somente este versículo para juntos meditarmos na palavra de Deus. Daniel, capítulo 1 e versículo de número 8. Eu digo e todos repetem para ficar bem gravado, amém? Está escrito: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ah, bem. Qual é o tema, jovens do congresso? Dá para dizer mais forte? Quantos decidiram ser fiéis a Deus aqui? Então vamos recitar o tema juntos. 1, 2, 3. Eu decidi ser fiel. Glória a Deus por isto. Meus irmãos, na vida nós temos que tomar muitas decisões. Há quem diga que a vida é feita de decisões.
Os indecisos perdem muito e devem buscar a Deus sempre a sua orientação, porque, assim como a lei do trânsito diz, na dúvida não ultrapasse, nós entendemos pela palavra de Deus de que quando há dúvida de algo, devemos buscar a Deus para que Ele possa nos orientar nas decisões que nós devemos tomar. Quando orei a Deus, pedindo a Ele uma mensagem para juntos meditarmos nesta manhã, me veio ao coração o sentimento de que certamente neste trabalho, neste encontro de jovens, de adolescentes da Igreja do Senhor, aqui, estes dias, Deus está querendo que decisões sejam tomadas. Deus está querendo falar aos corações para que possamos tomar decisões que são necessárias. Diga comigo: o que eu tenho de fazer, Deus não vai fazer por mim. Diga ainda: Ele pode fazer, mas Ele não faz tudo. Amém? Você entendeu? Há coisas que Deus pode fazer, porque Ele é soberano, porque Ele é onipotente, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Está escrito no Salmo 115 e o versículo de número 3, o nosso Deus está no céu e Ele faz tudo o que lhe apraz. Glória ao nome do Senhor. Quando eu abro a minha Bíblia no livro do 1 Samuel capítulo 2, no primeiro livro de Samuel capítulo 2, eu me alegro muito ao ler o cântico de Ana e ver quem é o Deus a quem nós servimos, a quem sirvo neste cântico de Ana. Primeiro livro de Samuel capítulo 2 e o versículo de número 6 por diante está escrito: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. O Senhor levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Diga comigo: porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. É este o Deus a quem você serve? É o Deus de Ana? Eu pensei que ia escutar mais glórias quando eu disse: o Senhor é o que tira a vida e a dá. O Senhor é o que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. O Senhor abaixa, mas também exalta. O Senhor levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor, do teu Deus, são os alicerces da terra, e sobre eles assentou o mundo. Mas ainda Daniel fala da grandeza do nosso Deus, depois de receber uma grande revelação da parte de Deus. No capítulo 2 do livro de Daniel, versículos de número 20 por diante, Daniel louva ao Senhor dizendo: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Escute, Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis.
Ele dá sabedoria aos sábios, é Ele quem dá, e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ele é quem muda os tempos e as horas, é quem remove reis e estabelece reis, é quem dá sabedoria, é quem dá ciência, é quem dá inteligência. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso, nosso Deus está acima de tudo e de todos. E eu estou entendendo esses dias, porque em cada tempo Deus manda uma mensagem através de um hino, e neste período eu tenho certeza que Ele está mandando para nós em todo lugar uma mensagem, principalmente através das nossas irmãs da comissão. Lá em Sirinhaém as irmãs estão cantando: grande, o Senhor é grande. Estão cantando aqui em Chão de Alegria, estão cantando lá em Limoeiro, grande. Estão cantando lá em Machado esse hino, grande. Estão cantando lá onde? De onde são? Feira Nova, estão cantando lá isso? Grande. Estão cantando lá em Bom Jardim? Vamos cantar aqui essa manhã? Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Diga comigo: o Senhor é grande, o Senhor é grande. Você já recebeu esta mensagem? O que para você está parecendo grande? O que é que você está achando difícil? Jovem, você que olha para o seu futuro e diz: não sei como vai ser, e Ele me trouxe aqui para te dizer: seja fiel, faça o que você tem de fazer, deixa o resto comigo. Deixa o resto comigo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, grande, grande. Mas sabe, irmãos, o que me alegra é que este Deus tão grande é o Deus que nos deu a liberdade para escolher o que nós queremos escolher. Quando Ele criou o homem, Ele colocou no homem o que chamamos de livre-arbítrio. Todos nós temos dado por Deus esta capacidade de decidirmos o que queremos. Desde que Ele criou o primeiro homem lá no Éden, Ele já colocou uma árvore lá e disse: você escolhe aí, se comer, vai morrer, se não comer, poderá viver eternamente e viver em comunhão comigo. Mas se você comer deste fruto, certamente você vai morrer. Quando Jesus vem trazer a mensagem do Evangelho, Ele pregou justamente mostrando aos homens de que Deus não estava obrigando ninguém a aceitá-lo como Messias, como o Salvador, como o prometido para remir. Não, Jesus, nas suas palavras, Ele deixou bem claro de que Deus permite que os homens tomem decisões. Quando nós lemos em Lucas capítulo de número 9 e o versículo de número 23, nós encontramos aquelas palavras bem conhecidas de Jesus, quando disse: se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Ele não veio pregando dizendo: todo mundo tem que me seguir, quem não me seguir vai para o inferno. Minha gente, vocês venham e me sigam, porque é a única decisão que vocês têm que tomar. Não, Jesus disse: se alguém quiser, não é? Tem outras escolhas aí. Se vocês quiserem me seguir, venham. Agora tem que negar-se a si mesmo, tomar a cruz e me seguir.
Em Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 20, irmãos, eu vejo um versículo que todas as vezes que leio vem uma emoção tão grande ao meu coração, porque eu entendo que Jesus não precisava fazer isto. Apocalipse capítulo 3 e 20 diz o Senhor Jesus a uma igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e decidir abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu pergunto, Jesus precisava bater na porta de alguém? Quem bate na porta certamente é porque está precisando de alguma coisa, está precisando que alguém lhe dê alguma coisa, mas Jesus não precisa de nada, Ele tem tudo, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é Criador, Ele é dono de tudo. E por que é que Ele vai bater na porta de alguém, se Ele não precisa? É porque quem está dentro das portas precisa. Não era Jesus quem precisava, era de quem Ele estava batendo na porta, era o dono, era quem estava dentro da porta. Jesus não precisa de nós, mas nós precisamos de Jesus. Ninguém se acha tão grande para dizer, eu não vou, e se eu não for, eu quero ver como é que vai ser, porque você vai ver, Jesus tem outros, aleluia. Se você não valorizar aquilo que Deus tem te dado, Ele tem outro para fazer, mas Ele não ama aqui fazendo acepção, não. Ele não escolheu aqui fazendo acepção, não. Ele ama a cada jovem que aqui está, a cada crente, a cada vida que aqui está. E o motivo pelo qual Ele bate a porta é porque Ele sabe que o que Ele tem ninguém pode te dar. Por isso Ele está dizendo, aproveita, abre a porta, decide. Glória ao nome do Senhor. Agora, irmãos, como alguém que é bom, Ele também dá um conselho, mas não obrigando. Lucas capítulo 3, o versículo 14, Ele diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas Ele não forçou ninguém a entrar pelo caminho estreito. Ele dá um conselho, Ele propõe, Ele dá a sugestão, Ele propõe dizendo, porfiai. E quando Ele diz porfiai, está dizendo, se esforce, lute, faça alguma coisa, mas entre pela porta estreita, que é o melhor. Esta manhã é manhã de decisão. Se alguém quiser seguir a Jesus, pode decidir isto. Se alguém quiser abrir a porta para Ele, pode decidir isto. Se alguém quiser andar pelo caminho estreito, pode decidir o caminho estreito. Porque tem muita gente que até é crente, anda com a Bíblia na mão, mas não renunciou o pecado, não abriu a porta para Jesus entrar e fazer a obra, não está andando no caminho estreito, é crente somente de rótulo, de aparência. O verdadeiro crente está lutando, está renunciando, está andando quase com um pé em cima do outro, porque a cada dia o caminho se estreita, mas este caminho é o que vai nos levar para o céu, e só entra no céu quem decidir ser fiel. Quem decidir ser fiel. Este Deus soberano respeita o teu livre-arbítrio, respeita a tua decisão. Agora, as decisões humanas, elas são feitas a partir da vista humana, a partir do olhar humano. Quando a gente chega numa loja para comprar alguma roupa, e às vezes o vendedor vem tão desejoso, e nós até nos incomodamos um pouco, porque ele fica tentando nos convencer. Mas você quer fazer o quê? Quando você entra ali para comprar uma roupa, primeiro você quer fazer o quê? Escolher, decidir.
E às vezes você entrou só para olhar mesmo, está sem dinheiro. Quer olhar, decidir, mas vai orar ainda para Jesus mandar, não é? E aí quando o vendedor chega e diz, olha, quer que eu lhe ajude? Você diz, estou só olhando, não é? Estou só olhando. Mas você tem ali a oportunidade de decidir a partir da sua vista, a partir do que você está vendo. Quando chega aquela idade em que o rapaz já está trabalhando e ele quer se casar, aí ele começa a olhar para ver onde está a jovem que ele vai casar, não é? Se tem de 13 a 18 anos, é melhor só olhar por enquanto, não é? Que ainda tem que estudar, ainda tem que se preparar. Se tem 18 e ainda não tem emprego, é melhor ir orar, buscar a Deus para Jesus abrir a porta, para não ficar só passando tempo. Mas o que eu quero dizer é que quando vai se escolher uma jovem, tem que olhar. Agora tenha cuidado, para não só olhar, tem que orar também para Deus confirmar, não é? Tem que pedir ao Senhor que confirme também. Ah, pastor, mas ela tem uns olhos que o senhor não sabe. Mas tenha cuidado, tem cobra que tem um olho também terrível, viu? Mas pastor, ele tem uns olhos, mas tenha cuidado com os olhos, porque os olhos é um perigo, foi o primeiro estágio do pecado. A Bíblia diz que Eva viu aquele fruto, achou bonito e tomou e trouxe o desastre que até hoje o mundo sofre. Mas irmãos, o que eu quero falar nesta manhã é que as decisões humanas, elas podem ser tomadas por vista, no que você vê, mas quando se trata de decisões relacionadas a Deus, não podem ser por vista, não, porque as coisas de Deus nós não vemos, as coisas de Deus muitas vezes não estão reveladas. E aí disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 7. Abra a sua Bíblia para que você possa guardar esta expressão no seu coração. Segunda aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo de número 7. Está escrito, porque andamos, repita comigo, porque andamos por fé e não por vista. Dá para repetir outra vez? Porque andamos por fé e não por vista. E o que é fé? Fé, está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que não, mas a convicção das coisas que se esperam. Alguém aqui não está vendo, mas tem convicção que vai chegar? Alguém aqui está esperando em Deus? Então, as decisões relacionadas a Deus precisam ser tomadas por fé e não por vista. Quando alguém não se decide ser fiel, quando alguém não se decidiu ainda ser fiel, não é só porque ele é jovem, e jovem tem dificuldade, não, isso é conversa. Quando eu era jovem feito vocês, e hoje ainda sou jovem, mas já passei dos 40, né? Então, eu estava terminando uma escola dominical, e vi que 2 jovens conversavam, e um dizia assim, é muito difícil ser fiel, porque lá na escola é uma tentação grande, e conversava algo que não edifica. E quando aquele jovem terminou, o outro disse, mas tem alguma coisa errada aí, porque fulano não é fiel, fulano não é um exemplo, fulano não é um crente que a gente vê que é de verdade, e porque a gente não consegue ser. Então, a desculpa não é porque é jovem, não é porque as tentações são muitas, não, porque todo mundo sofre tentação. O diabo que nos tenta é o mesmo, a carne que está em você e está em mim também, a carne que é fraca, é o mesmo material, o mundo em que nós vivemos é o mesmo, e são estes os fatores de tentação e de batalha espiritual. Os inimigos nossos são estes: a nossa carne, a nossa natureza humana, o mundo em que nós vivemos e o inimigo das nossas almas.
todos nós batalhamos com estes três inimigos quando decidimos ser fiel a Deus. Sabe qual é a diferença? É porque alguns tomaram a decisão de ser fiel por fé, e outros estão na igreja, mas ainda não tomaram a decisão. Estão porque são filhos de crente, estão porque gostam, estão porque se sentem bem aqui, mas nós precisamos estar aqui por tudo isto, mas muito mais porque cremos que é melhor ser fiel a Deus. Quantos estão aqui porque creem, porque têm fé que é melhor ser fiel a Deus? Então, se você não tem fé, você vai andar, você vai viver por vista, pelo que você acha, pelo que você sente, e não pelo que você não vê, pelo que você ainda não e tem a possibilidade de ter em suas mãos. Mas a sua fé diz: seja fiel que vai chegar, seja fiel que Deus vai te dar, seja fiel porque Deus vai fazer, seja fiel porque coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, que nunca desceu ao coração de ninguém, são essas que Deus tem preparado para você, se você for fiel a Ele. Daniel decidiu ser fiel por fé. Ele não sabia que se a proposta que ele ofereceu àquele servo do rei, se esta proposta iria dar certo. Mas ele creu, ele teve fé, e foi por fé que ele lançou a proposta que está aqui em Daniel capítulo 1 e o versículo de número 8, diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os seus rostos mais tristes do que o dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O que foi que Daniel disse? Experimenta. Diga esta palavra comigo: experimenta. Diga mais forte: experimenta. O chefe dos eunucos disse: eu tenho medo, porque me disseram que eu deveria alimentá-los bem com esta comida e dar do vinho do rei, que eu tinha que dar a ele. O que o rei come teria que passar também na mesa destes judeus, que são mais excelentes do que os outros. Se eu ouvir a proposta que ele está me fazendo, eu posso até perder a minha vida. E a Bíblia diz que o chefe dos eunucos teve medo. Mas quem tem fé não tem medo. Enquanto o chefe dos eunucos estava com medo, Daniel estava com fé. Daniel estava com fé. Sabe que depois dessa pandemia, tanta gente ficou com medo, tanta gente ficou fraca, débil, né? É até um perigo a gente tossir perto de alguém, é ou não é? A gente hoje tem até medo de tossir perto de alguém. Dá um espirro, nem se fala. E eu não gosto de negar um espirro para ninguém. Quando ele vem, eu sou daqueles que soltam um espirro, que lá em casa perguntam: o que foi isso? Eu digo: uma bomba. Que eu gosto de espirrar bem alto mesmo. Mas hoje, se a gente espirrar perto de alguém, é capaz que ela saia correndo com medo, que pode ser muita. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem crente que ainda não está vindo para a igreja como deveria, com medo,
para não pegar. E um dos que eu conheci que estava com medo foi o primeiro a pegar, irmãos. E ficou bastante doente, que ligou para mim: meu pastor, ore por mim, porque eu não quero morrer. O medo. Mas ao invés de medo do chefe dos eunucos, Daniel tinha fé. E eu vim aqui esta manhã para te dizer: Deus não te deu espírito de medo, Deus não te deu espírito de temor. Só vai acontecer na tua vida o que Deus permitir. Só vai acontecer na tua vida o que já está determinado por Deus. Só vai acontecer na tua vida aquilo que Deus já te prometeu. O chefe dos eunucos ficou com medo, mas Daniel disse: experimenta fazer o que eu estou te dizendo. Nos dê 10 dias comendo legumes e água. Versículo 12, Daniel capítulo 1. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. Versículo 15 diz: e ao fim dos 10 dias. Será que você pode dizer? E ao fim. Diga mais forte: e ao fim. E toda vez que eu leio essa expressão na Bíblia, eu tenho vontade de dizer algo para a igreja. Sabe o que é que eu tenho vontade de dizer? Espera o fim da história. Espera o fim. Espera o fim. Espera o fim. Não sei qual é o capítulo que você está da sua vida. Eu já passei por vários capítulos da minha história. Mas eu olho para vocês, jovens, adolescentes, jovens que estão aí ainda passando por onde eu já passei, e eu fico me lembrando dos capítulos que já passaram na minha vida, e o que Deus tem feito. E com você não vai ser diferente. Se você decidiu ser fiel, o fim da história já está escrito por Deus. O que Deus tem preparado para a tua vida já está dela. E ao fim dos 10 dias, olha que coisa linda, irmãos, pareceram os 6 semblantes melhores. Eles estavam mais gordos. Está vendo que ser gordo é uma bênção? Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Eles estavam mais fortes, eles estavam com os rostos melhores. Glória ao nome do Senhor, porque haviam decidido não se contaminar com aquela comida do rei, que a maioria delas era oferecida a ídolos antes de vir para a mesa do rei. E eles disseram: não, nós não vamos participar deste ritual do rei, vamos comer somente legumes e água, mas não vamos perder a bênção de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu não sei o que é que você está precisando renunciar esta manhã, mas eu vim aqui para lhe dizer: abra mão do que precisa abrir, mas continue sendo fiel, porque Deus tem o melhor para você. Estavam com os semblantes melhores, estavam mais fortes do que os outros. Versículo 16 diz: desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e continuou dando legumes. Mas não ficou somente naquela aparência melhor do que a dos outros. Diz aqui o versículo de número 17: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento
e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Vejam que não ficou somente na aparência bonita, no corpo mais forte, não. Deus também deu conhecimento, deu inteligência em todas as letras e sabedoria. Eles se tornaram os alunos mais inteligentes daquele reino. Eles não eram caldeus, eles não eram babilônicos, eram judeus que estavam em terra estranha, mas eles eram melhores do que o povo daquela terra. Eles eram melhores do que os babilônicos, do que os caldeus. E eu quero te dizer que você também pode ser o melhor nesta cidade, na faculdade, na escola onde você estuda, e não é por sua causa, mas é porque Deus ainda hoje dá sabedoria, dá entendimento. Se tem algum jovem aqui com algum complexo, dizendo: a minha inteligência é pouca, eu nunca vou conseguir chegar aonde desejo chegar, eu quero te dizer que esta mensagem é uma mentira do inimigo. Eu venho com a mensagem de Deus para te dizer: o Deus de Daniel ainda dá sabedoria, ainda dá inteligência, ainda faz com que sejamos melhores do que os da terra. Deus deu, e Ele vai dar esta manhã aqui. Aleluia, aleluia. Quantos creem que o Senhor esta manhã vai trazer algo especial para a sua vida? Mas não ficou somente nisto. A Bíblia diz no versículo de número 18: e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez pergunta, repita comigo: os achou. Dá para ser mais forte: os achou 10 vezes mais doutos, sábios, capazes do que todos os magos, do que todos os adivinhos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Repita: os achou 10 vezes mais. Os achou 10 vezes mais. O que é que você está pensando em relação à sua vida, jovem? Eu gostaria que você, jovem local aqui, baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, tivesse aí uma conversinha com Jesus sobre o que é que você está pensando do seu futuro. Jovens de Limoeiro, jovens de Machados, jovens de Glória de Goitá, jovens que vieram lá de Bom Jardim. O que é que você está pensando? Sabe o que é que o Deus de Daniel te trouxe aqui para te dizer esta manhã? Eu quero fazer 10 vezes mais. Deus fez 10 vezes mais. Mas depois vem Jesus. Abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 19 e o versículo de número 17. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 19 e o versículo de número 27. Diz assim: glória a Deus. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós decidimos ser fiel. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos?
E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que decidiste ser fiel, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas não é somente isso não. Versículo 29 diz: e todo aquele que decidir ser fiel, que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 10 vezes mais. É assim que diz. Foi assim que Jesus disse. Foi que Jesus disse: receberá quanto? Receberá quanto? Daniel nos apresenta 10. Jesus traz 100. Nos tempos de Daniel foi 10 vezes mais. Nos de Jesus é 100 vezes mais. Jesus disse 100 vezes mais, 100 vezes tanto. E depois ainda tem a vida eterna, que é 1000. Lá é 1000, viu, irmãos? Lá é que vai ser bom também. Mas nesta manhã receba a mensagem: Deus tem 100 vezes mais para você. O mundo te oferece algo, ele está dizendo: eu tenho 100 vezes mais. A carne te oferece algo, ele está dizendo: eu tenho 100 vezes mais. O diabo te oferece algo e ele está dizendo: eu tenho 100 vezes mais. Quem quer os 100 vezes mais de Deus? Fique de pé onde você está. Quem deseja os 100 vezes mais? Quem deseja o mais de Deus? Quem deseja? Aleluia, 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 aleluia. Quem deseja o que Deus tem? Mas para os que desejam, é necessário tomar o caminho que Moisés tomou. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 11, versículos 24 e 27. Não é apenas dizer que quer, não é apenas desejar, mas é necessário tomar a decisão. E Moisés fez isto. Hebreus capítulo 11, versículo 24, está escrito: pela fé. Abra a sua Bíblia, todos os jovens, toda a igreja, abra a sua Bíblia e vamos acompanhar esta mensagem de Deus. Em Hebreus capítulo 11 e o versículo 24, está escrito: pela fé, Moisés, sendo já grande, fez o que, meus irmãos? Fez o que, meus irmãos? Para receber os 100 vezes tanto. Eu tenho que fazer o quê? Que foi que Daniel fez? Que foi que Daniel fez? Que foi que Daniel fez? Você está recusando? Você está recusando o que o diabo está lhe oferecendo? Você está recusando o que a carne está te oferecendo? Você está recusando o que este mundo está te oferecendo? Este congresso é congresso de decisão. É fácil dizer: eu decidi ser fiel, mas ser fiel não é tão fácil. A gente tem que dizer uns sims para Deus, mas um não para um bocado de coisa. Uns nãos para um bocado de coisa. E às vezes eu olho, e me permita, pastor Eliú, dizer que às vezes olho para a juventude e começo a ver alguns que não estão dizendo não para o que tem de dizer, se decidiu ser fiel a Deus. Quando eu vejo algumas roupas que não agradam a Deus,
algumas atitudes que o pastor orienta, não faça, e os rapazes fazem. Quando eu vejo alguma irreverência, que não vi aqui, não, estava tudo bonitinho, até se abanando era tudo igualzinho assim, ficou bonitinho. Mas quando eu vejo algumas atitudes, eu vejo que ainda não decidiu ser fiel, ainda não está fazendo aquele esforço. Quando nós, pastores, obreiros, convidamos para o jejum e não chega, convidamos para a vigília e não chega, convidamos para a evangelização e não chega, às vezes vai para outro lugar, quando a gente sabe que está fazendo outra coisa. Isso são provas, sinônimos de que não decidiu ainda ser fiel, porque não está recusando algumas coisas, porque se fizer, acha que fica feio, porque se fizer, não vai ser aceito lá na escola, não vai ser moderno, não vai ser querido, não vai ser aplaudido, e fica preocupado com o que alguém vai achar, com o que alguém vai dizer. Não, jovem, recuse isto. Se você tem que se preocupar com alguém, é com Deus, o que Ele vai dizer de você, o que Ele está pensando de você. Porque se você for fiel a Deus, vai ser fiel à igreja, vai ser fiel ao pastor, vai ser fiel aos seus pais, e todos vão ver. Não perca o que Deus tem para você. Tem que ter fé para fazer o que Moisés fez. Diz a Bíblia que ele recusou ser príncipe e consequentemente até o rei do Egito. Mas diz aqui que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E vejam mais o que acontece: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Ainda hoje o povo de Deus é maltratado. Na escola ninguém queria muita conversa comigo, porque quando queria falar alguma coisa que não era boa, eu cortava, eu saía. Eu nunca tive muitos amigos na escola, porque eu não sorria com piada, porque eu não sorria quando falavam um palavrão, porque eu não sorria quando eles falavam alguma coisa que não agradava a Deus. E muitos que estudaram comigo não sabiam o meu nome, era só irmão, irmão, irmão. E aqueles que faziam bullying hoje, não é? Ficavam me chamando de santo. É o santo, é o santo. E eles não sabiam que estavam falando uma verdade, porque isso é verdade mesmo. Se você já decidiu ser fiel, você é uma santa, você é um santo. E se te chamarem de irmão, de santo, de crente, está tudo certo. Aquele que decide ser fiel, Jesus está aqui esta manhã, e Ele vai selar a tua decisão hoje aqui. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Diga comigo: porque tinha em vista a recompensa. Deus vai te recompensar se tu fores fiel. Moisés tinha certeza disto. Deus vai me recompensar. Aí o que foi que ele fez mais? Porque decidiu ser fiel. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, vendo o quê? Vendo
o invisível. E eu pergunto a vocês, o que é invisível se vê? E como é que Moisés podia ver o invisível? Vocês sabem, eu estou com um probleminha de açúcar e minha vista fica embaraçada às vezes. E aí para ver, e hoje parece que eu estou tão bem que nem precisei do meu auxílio, consegui ler sem ele. Mas eu já estou usando um desses auxílios de quem vive bem, vive muito, né? Se é novo e usa óculos, é defeito de fabricação. Veio com um defeitozinho de fabricação. Mas depois dos 40, se usa óculos, é porque está começando a idade que precisa dos 3 auxílios. Sabe quais são os 3 auxílios, né? De quem vive muito: óculos, chapa e bengala. Quem chegar na bengala foi muito abençoado. Eu já cheguei no óculos. Outros já chegaram aqui. Quem já chegou no óculos? Outros já chegaram na chapa. Eu ainda não cheguei, mas quem chegou? Não responda, né? Não responda. Mas quando a gente não está conseguindo ver alguma coisa, aí o que é que a gente faz? Coloca o óculos. Você não está conseguindo ver o invisível? Você não está conseguindo ver o que Deus tem para você? Você não crê que Deus tem coisas? Oh, glória a Deus! Se você não crê, eu creio que Deus tem coisas tão grandes para a tua vida. Mas se você não vê, coloca o óculos. E não é esse óculos aqui não, feito pelo homem. É o óculos feito por esta aqui, ó. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. O óculos que eu estou falando é a fé. É o crer. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe de quem eu sou filho. O senhor não conhece minha família. O senhor não sabe o quanto eu sofro. E nem quero saber. Eu quero é te entregar o recado de Deus. E o recado de Deus esta manhã é: coloca o óculos da fé. Coloca o óculos da fé. E fica firme, vendo o invisível. Porque hoje tu estás aqui, mas se Deus te tomar pela mão, se Deus te tomar pela mão. Eu nasci num lugar, mas Deus já me tomou pela mão e disse: vá ali fazer a minha obra. Depois me tirou: vá ali, faça a minha obra. Depois me pegou: vá para a Argentina, faça a minha obra. Passa aí 8 anos. Depois me pegou outra vez: vá lá para Sirinhaém, faça a minha obra. E eu estou ainda segurando na mão dele e dizendo: eu não sei o que vai ser daqui para frente, mas eu creio que já está preparado. Eu já estou vendo. Tem tanto crente aí, irmãos, fraco, desanimado, e dizendo: é porque eu estou desempregado, é porque eu estou doente, é porque eu passo uma luta na minha família, é por causa disso e daquilo. Mas eu vim aqui para dizer qual é a causa: é falta de ver o invisível pela fé. Mas o Espírito Santo já está curando aqui catarata espiritual, glaucoma espiritual. Ele está tirando agora a venda dos teus olhos e está dizendo, como Jesus disse a Bartimeu: vê, 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 a tua fé te salvou.
E você não vai se desviar não, viu? E você não vai sair do seu lugar não, viu? E você não vai cair não, viu? E você não vai desfalecer não. Sabe por quê? Porque quem te promete é fiel. Aquele que assumiu um compromisso contigo continua dizendo: eu velo, eu velo, eu velo, eu velo, eu velo da nação. Eu quero orar nesta manhã por quem decide ser fiel. Venha aqui à frente. Venha você que é crente, mas que a partir deste congresso diz para Deus: eu quero ser mais fiel. Quem é que vem? Quem é que assume este compromisso com Deus? Eu quero ser mais fiel. Eu quero te servir melhor. Eu quero orar mais. Eu quero ler mais a tua palavra. Eu quero estar mais na tua casa. Eu quero pregar mais o teu santo evangelho. Eu decido ser fiel. Eu vou olhar menos Instagram e ler mais a tua palavra. Eu vou estar olhando mais a tua palavra do que Facebook. Eu vou deixar um jogo do Free Fire para lá. Eu vou me consagrar. Eu vou ser fiel, porque o Deus de Daniel tem 10 vezes mais. O Jesus a quem eu sirvo tem 100 vezes tanto para mim. Deus tem mais. Deus tem mais para você. Não abra mão das riquezas de Deus, dos tesouros de Deus, dos projetos de Deus. Se coloque diante de Deus agora e faça uma oração ao Senhor. Se no teu coração há um desejo missionário, diga para Deus: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E Ele é quem determina, Ele é quem opera. Nele está o querer, nele está o efetuar. Mas você pode decidir também. E nesta manhã o diabo está sendo envergonhado, porque jovens estão dizendo: eu decido ser fiel, eu decido ser fiel. E Deus vai deixar um sinal, te enchendo do seu espírito. Abre a tua boca e começa a glorificar, porque a chuva de Deus vai descer, está descendo. Receba a unção, receba a graça, seja batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora. Batiza, Jesus, batiza, renova, enche estes jovens agora. Seja cheio, seja cheia, receba a força de Deus. Os dias são maus, são difíceis, mas o poder de Deus é maior, e Ele te reveste agora. Agora, 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 agora.